se você é novinha de nefrologia e nunca trabalhou com diálise peritoneal, para tudo e presta atenção no que eu vou te contar, porque agora eu vou te falar o que é a diálise peritoneal. A diálise peritoneal é uma modalidade de diálise que vai retirar o excesso de líquido do sangue do meu paciente e retirar o excesso de toxinas. Todo esse processo vai acontecer dentro do corpo do meu paciente, ou seja, uma diálise intracorpórea. Intracorpórea e fora dos rins, não vai acontecer dentro dos rins. Muitos pacientes, eles acham que quando a gente coloca o cateterzinho na barriga deles, esse catéter vai ficar lá no rim dele, o rim dele voltar a funcionar. Não, não é isso. A diálise peritoneal, ela vai acontecer na cavidade abdominal. Pensa comigo. A tua barriga, põe a mãozinha aí na tua barriga. Quando você olha para a tua barriga, o que tem aí dentro? Que você sabe que tem aí dentro? Você sabe que lá dentro tem estômago, tem fígado, tem intestino, tem outras vísceras, tem vesícula, tem vários órgãos que estão na nossa cavidade abdominal. Entre esses órgãos... Pessoal, deixa no mudo o áudio de vocês, por favor. Valeu, obrigada. Entre esses órgãos, existe um espaço vazio. É nesse espaço vazio, como vocês estão vendo aqui na foto, que a diálise peritoneal vai acontecer. Dentro do nosso abdômen, em volta de todos os órgãos e em volta da nossa parede, existe, tá vendo esse desenho vermelho aqui? Ele representa uma membrana que chama peritônio. Nós temos o peritônio parietal, que está na parede, e temos o peritônio visceral, que é aquele que envolve os nossos órgãos. O peritônio, ele é uma membrana semipermeável, ou seja, ele deixa algumas coisas passarem e outras não. E o peritônio é ele que vai servir como um filtro para a nossa diálise peritoneal. Então, basicamente, quando nós fazemos a diálise peritoneal, nós colocamos um catéter na barriga do nosso paciente, a pontinha do catéter fica nesse espaço vazio que tem dentro da nossa cavidade. E nesse catéter a gente conecta o nosso sistema de diálise. Aqui nesse desenho está representado com o sistema manual, que são duas bolsas. Uma bolsa que tem uma solução de diálise e uma bolsa vazia. A diálise peritoneal, ela tem basicamente 3 etapas: infusão, permanência e drenagem. Infusão é quando eu pego essa solução e coloco dentro da barriga do meu paciente. Essa solução é como se fosse um sorinho, só que ela tem algumas especificações. Para quê? Para ela puxar para ela tudo aquilo que está em alta concentração no sangue do meu paciente. Então, o paciente com insuficiência renal crônica, o que ele tem aumentado no sangue dele, gente? Ureia, creatinina, sódio, potássio, tudo isso está muito alto no sangue do meu paciente. E na minha solução de diálise? Não tem. Então, quando você coloca a solução de diálise, tudo isso que está em alta concentração no sangue do paciente, passa para a minha solução de diálise. Para acontecer esse movimento, eu preciso deixar essa solução parada na barriga do meu paciente por um determinado tempo, que pode variar desde 40 minutos até 6 horas, depende do tipo de diálise que ele vai fazer. Então, você infundiu um líquido e esse líquido permanece por um tempo dentro da cavidade do paciente. Depois desse tempo de permanência, o que aconteceu com aquela solução que eu coloquei? Ela puxou para ela o excesso de líquido e excesso de toxinas no sangue do meu paciente. E aí eu tenho que drenar ela. Então, aqui no caso desse desenho, eu dreno essa solução para a minha bolsa de drenagem. Então, dessa imagem, o que eu quero que vocês entendam? O que é o peritônio, que é essa pele, essa membrana que fica no nosso abdômen, e é ele que é o filtro da diálise peritoneal.
E eu quero que vocês guardem isso, que a diálise peritoneal tem a infusão, a permanência e a drenagem. E ela acontece fora do nosso rim, dentro do nosso abdômen, ok? Muito bom. Já mostrei o catéter naquele desenho para vocês, mas vou mostrar de novo aqui nessa foto, que dá para vocês saberem como que é um catéter real. Esse aqui é a barriga do paciente. O catéter, ele pode ficar até... Opa! Parou de compartilhar? Que houve? Voltamos. Tá tudo bem aí? Confirma para mim se vocês estão vendo. Coloca aí no chat para mim. Ou abre o áudio aí e me fala. Sim, voltou. Ok. Muito bom. Então vamos seguir. Não sei por que saiu, mas tudo bem. Então, gente, esse é o catéter. Prazer, catéter. Catéter, você, ó, barriga do paciente. Esse catéter, ele não exige um cuidado difícil. Por quê? O paciente é que vai cuidar dele todos os dias em casa. Então, é um catéter permanente. Um catéter que vai durar por anos, se o paciente for bem treinado e for cuidadoso para poder manusear ele. Ele é colocado cirurgicamente ou por um nefrologista ou por um cirurgião. Ele é muito flexível, ele é biocompatível e ele tem essa linha branca para a gente poder visualizar a posição dele no raio-x. O catéter, ele vem até essa parte aqui de metal que vocês estão vendo na foto. A partir daqui, nós instalamos um adaptador e uma extensão. O porquê dessa extensão? Para ficar mais fácil para o paciente manusear e o catéter não ficar muito coladinho na barriga dele, ok? Qual é a função do catéter? Colocar a solução de diálise para dentro e colocar a solução e tirar a solução de diálise que está na barriga do paciente e colocar para o lado de fora. Ou seja, a única função do catéter é servir de túnel para a solução de diálise, seja para ela entrar ou seja para ela sair. E falando em solução de diálise, quais são as soluções que nós temos? Nós temos hoje autorizada, aprovada pelo SUS, as soluções que têm como base a destrose. Essas soluções, nós temos 3 concentrações. 1,5, que a gente fala que é uma solução isotônica, ou seja, é uma solução neutra. A solução de 2,5, que é uma solução intermediária. Ela nem é uma solução neutra, mas também não é uma solução com alta concentração, como é o caso da 4,25. E a solução de 4,25 é o que a gente chama de solução hipertônica. Então, a de 1,5 é uma solução isotônica e a de 4,25 é uma solução hipertônica. Se eu tiver que dar um exemplo para vocês do que elas fazem de diferente dentro do nosso corpo, eu poderia resumir da seguinte maneira. A solução de 4,25, por ela ser hipertônica, ela tem uma concentração maior de glicose ou destrose por ml. Então, a cada 100 ml, a gente tem 4,25 gramas de destrose. Quando você come um doce, o que você tem vontade de fazer depois? Beber água, certo? Então, aqui, quando você coloca uma solução 4,25 na barriga do seu paciente, essa solução ela puxa mais água do sangue do seu paciente. Então, se o teu paciente está precisando retirar um volume maior de água, geralmente a gente vai usar uma bolsa de 4,25, porém a gente precisa usar com moderação. Tudo precisa ter moderação, tudo precisa ter uma indicação correta. A bolsa de 2,5, ela também ajuda a retirar um volume maior de água comparado com a solução de 1,5, que é aquela solução isotônica, ok? Então, aqui para vocês terem uma ideia de diferenciação bem básica das soluções. Essas 3 são as soluções liberadas e aprovadas pelo SUS.
Porém, no nosso mercado brasileiro, nós também temos as bags de icodestrina, que é uma outra opção de solução que traz resultados fantásticos para os nossos pacientes. Porém, essa bag ela só está disponível para algumas seguradoras que dão a cobertura e para pacientes que têm a necessidade da icodestrina e optam por pagar, fazer esse tratamento, comprar o material no privado, ok? Por conta própria. Muito bom. Então, nós estamos em qual passo? Vocês estão anotando aí? Quarto passo, certo? Que é você dominar a modalidade. A modalidade, desculpa, você dominar os fundamentos da diálise peritoneal. E é muito importante você entender qual é a vantagem da diálise peritoneal para o nosso paciente. Diálise peritoneal ela é indicada tanto para pacientes em tratamento agudo como crônico. A terapia ela é diária, então ela dá mais flexibilidade na dieta para os nossos pacientes. É como se eles estivessem com o rim funcionando. O nosso rim não funciona todos os dias. Diálise peritoneal também é todos os dias. Então, todo dia está tirando excesso de água, todo dia está tirando toxinas. Fantástico. O tratamento é feito no domicílio. Paciente, familiar, cuidador, eles são treinados para poder realizar esse tratamento. E o paciente, ele tem liberdade para viajar, para trabalhar, para fazer qualquer outra atividade. Eu já tive pacientes que pediu o material, foi fazer um cruzeiro, levou a maquininha dele, levou as bolsas dele e ficou feliz e contente 10 dias viajando, conhecendo o Brasil. Foi uma felicidade só. Foi ele e o cuidador dele. Olha que fantástico. Como que ele ficaria 10 dias dentro de um navio se ele fizesse hemodiálise? Então, tem alguns ganhos que são únicos da diálise peritoneal. E o nosso quinto passo é você dominar as modalidades. Gente, não adianta você pensar numa gestão de qualidade em diálise peritoneal se você não souber o que você está falando. Você precisa sim dominar a modalidade. E hoje nós temos basicamente duas modalidades de diálise peritoneal. O CAPD, que a gente falava antigamente, que era a sigla em inglês, mas que hoje nós chamamos de DPAC, que é a diálise peritoneal ambulatorial contínua, comumente chamada de diálise manual, e a DPA, que é a diálise peritoneal automatizada, que a gente usa a maquininha. Vamos falar bem rapidinho de cada uma delas. Diálise peritoneal ambulatorial contínua, DPAC. É o processo totalmente manual. Esse processo, ele é do início ao fim controlado pelo paciente ou pelo cuidador que está fazendo o procedimento. Ele usa duas bolsas, a cheia, que tem a solução de diálise, e a outra vazia, que é onde nós vamos colocar a solução que nós vamos drenar. E essas bolsas, elas são unidas através de um sistema fechado, porque pela legislação nós não podemos fazer diálise peritoneal em sistema aberto, pelo amor de Deus, hein, gente? Não pode mais. Isso daí é das antigas, lá de quando eu comecei na enfermagem, em 1996 a gente ainda fazia, agora não pode mais. Todo o processo de DPAC é por gravidade, e nesses casos, a maior parte dos pacientes fazem 4 trocas por dia, mas eles podem fazer 5 trocas por dia. E eles fazem todos os dias da semana. Então, todos os dias eles fazem as trocas. Por exemplo, quem faz 4 trocas por dia, geralmente faz uma logo cedinho, tipo 7 horas da manhã, uma no meio do dia, por volta de meio-dia, 1 hora, outra no finalzinho da tarde, por volta de 6, 7 horas da noite, e a outra de noite, por volta de 11h30, meia-noite. Então, a pessoa faz 4 trocas durante o dia. Esse intervalo pode variar de 4 a 6 horas. E a definição dos horários é feita junto com a equipe médica e junto com o paciente, procurando adequar da melhor maneira possível a rotina e ao estilo de vida que ele tem, para ele conseguir conciliar outras atividades. Aquele desenho que eu expliquei para vocês é o esquema da diálise manual. Então, o paciente vai ter o catéter sempre vai ficar na barriga dele, o catéter nunca sai, o catéter e a extensão nunca saem. O que nós conectamos no sistema são as bolsas.
Então, nós chegamos aqui com o sistema fechado e quando nós fazemos a troca manual, a primeira coisa que eu vou fazer é esvaziar a barriga do meu paciente. Então, imaginem comigo, 7 horas da manhã, meu paciente ele fez uma troca de diálise. Quando eu vou fazer a troca a 1 hora da tarde, lembra que o meu paciente deixou uma solução de diálise lá, 7 horas da manhã? Para essa solução permanecer por 4, 5 horas, tirando o excesso de água, tirando o excesso de toxinas, muito bem. Então, quando eu ligo o meu novo sistema aqui a 1 hora da tarde, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser drenar. Drenar essa solução que já puxou a água e que já puxou as toxinas. Depois que eu dreno essa solução, eu fecho com o meu clamp, com a minha pinça, e aí sim eu vou permitir que uma nova solução entre na barriga do meu paciente. Depois que essa solução entrar, eu fecho e desconecto esse sistema do meu catéter. Então, o que o paciente carrega de um lado para o outro, onde ele for, é só o catéter. A bolsa não, ok? A bolsa ele só conecta na hora dele fazer as trocas, pensando na troca manual. Quando chegar o horário das 18 às 19 horas, ele conecta um novo sistema e vai primeiro fazer a drenagem para tirar aquela solução que ele deixou na barriga a 1 hora da tarde. Drenou tudo? Aí sim ele vai fazer uma nova infusão e o processo vai se repetir no próximo horário e todos os dias. Por isso que a diálise peritoneal ela oferece uma qualidade de vida absurda para o nosso paciente. E a DPA? A DPA é melhor ainda, minha gente. Por quê? Na DPA, você vai ter um equipamento que vai te ajudar a fazer todo esse processo. Você vai ter um equipamento que vai controlar automaticamente a terapia enquanto o paciente está dormindo. Olha que fantástico! O paciente ele pode fazer faculdade durante o dia, ele pode trabalhar, ele pode cuidar da casa dele, ele pode desfilar na escola de samba, porque acreditem, eu já tive paciente que desfilou na escola de samba, e ele chega em casa, toma um banho, cuida do catéter dele, se conecta na máquina e faz a diálise dele feliz. Enquanto ele dorme, a máquina trabalha. Olha que coisa fantástica! E essa é a maquininha que nós temos disponível hoje no Brasil, que é a Home Choice. Nós temos duas versões da Home Choice. A versão comum, que é a que tem cobertura pelo SUS, que é a Home Choice normal, e tem a Home Choice, que é a Claria. A Claria, você tem a possibilidade de fazer um acompanhamento desse paciente remoto. Porém, essa máquina ela tem um custo adicional, então ela ainda não é bancada pelo SUS. Ainda. A Home Choice, ela também é chamada de cicladora, ok? A programação dela é definida pelo médico, pela enfermagem, parceria, e ela é individualizada, de acordo com a necessidade do paciente. O que a máquina vai fazer? Exatamente a mesma coisa que eu falei para vocês da diálise peritoneal. Ela vai infundir uma solução na barriga do paciente, vai deixar essa solução paradinha por um tempo, que é o tempo de permanência, e depois ela vai fazer a drenagem. Qual é a vantagem? Todo esse processo fica registrado na máquina. Ela registra quanto ela infundiu, quanto ela drenou. Se tiver qualquer problema, por exemplo, o paciente durante a noite virou, deitou e dobrou o catéter, ela vai tocar um alarme pedindo para você ver o catéter, se está tudo ok. Ela é muito inteligente, essa máquina. E outra vantagem, é diária e é domiciliar, ou seja, faz na casa do paciente. Aqui, a máquina montada na casa do paciente mesmo. Então, aqui ele tem um galão para desprezar o volume da drenagem. Essa daqui é a bolsinha. Aqui é a bolsa que vai abastecer, que está esquentando para poder conectar. O líquido sempre tem que ir quente, viu, gente? Para a barriga do paciente. Principalmente em regiões mais frias, como aqui a região sul, sudeste. No Nordeste ou na região norte, tem algumas cidades que os pacientes eles nem precisam aquecer a bolsa porque a região é muito quente, mas aqui na região sul e sudeste
precisa sim aquecer a solução. E aqui é o equipe-cassete já preparado para poder conectar na barriga do paciente. Então, essa é uma foto real de um paciente que vai se conectar na diálise. A programação da máquina, ela é feita previamente, antes da máquina ir para a casa do meu paciente, e ela fica travada, então o paciente não pode mudar. A maior parte dos pacientes, eles fazem uso da máquina durante a noite, e alguns pacientes, eles podem associar a troca manual também durante o dia. Pode ser utilizada por adultos, por crianças. Eu já treinei crianças para fazer diálise peritoneal com a máquina, que eu vou contar para vocês. Elas faziam a montagem com mais cuidado e mais bonito do que os pais. Vocês acreditam? E era criança que não sabia nem ler, mas ela era mais cuidadosa do que os pais. Permite prescrições individualizadas. O aquecimento da solução é automático, não tem perigo de hiperaquecer, porque tem um termostato, quando chega na temperatura que você programou, ela para de aquecer. Ela controla o volume infundido, drenado, ultrafiltrado. Pode ter esse monitoramento remoto, como eu comentei com vocês, da Home Choice Claria. E tem os alarmes de segurança, ou seja, veio realmente para facilitar a vida dos nossos pacientes.